Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse, lendo o nosso livro O Cordeiro e Seus Inimigos, de Rubel Shelley. Vamos terminar hoje o 7º capítulo desse livro, que corresponde a Apocalipse 15 a 19. O subtítulo é O Toque da Sétima Trombeta. Antes de iniciar a leitura, peço que você dê um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam entender melhor o livro de Apocalipse e se inscreva no canal. Vamos à nossa leitura então. O toque da sétima trombeta. Abre aspas. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontravam sentados nos seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os discípulos e aos que temem o teu nome. Assim, aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Fecha aspas. Apocalipse 11, versículo de 15 a 19. Como já foi dito, existem 3 séries de 7 no Apocalipse: 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. No caso dos 2 primeiros, o 7º na série revela o total de série que se segue. Por exemplo, a abertura do 7º selo introduziu a visão das 7 trombetas. E agora, o toque da 7ª trombeta dá início à série final de visões, em que as 7 taças da ira de Deus são o foco central. As cenas que têm início com o capítulo 12 se encontram no próprio Satanás e o fracasso de todos os seus planos contra o povo de Deus. A série final de visões, que começa nesse ponto, demonstra que Satanás e todos os seus aliados, o Império Romano e seus imperadores perversos, não dominam o mundo, mas sim Deus e o seu Cristo. De fato, as vozes do céu proclamam, abre aspas, o reino deste mundo deve tornar-se o reino de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para sempre e sempre. Fecha aspas. Jesus Cristo foi exaltado para reinar sobre o seu povo no primeiro Pentecostes, depois de sua ressurreição dos mortos. Apocalipse 2, versículo 34 a 36. Ele continuará a reinar sobre o reino de Deus até a sua segunda vinda e a destruição da morte que ocorrerá nessa ocasião, conforme 1 Coríntios 15, versículo de 24 a 28. Nota, 2 pontos. Em 1 Coríntios 15, 28, Paulo declara nitidamente que o domínio de Jesus sobre o reino terminará na sua segunda vinda, quando vai entregar o reino ao Pai.
Como pode então ser dito que ele, abre aspas, reinará pelos séculos dos séculos? Fecha aspas. O termo, abre aspas, para sempre, fecha aspas, pelos séculos dos séculos, é empregado muitas vezes nas Escrituras, a fim de referir-se a uma instituição ou estado de coisas que prevalecerão até que alguma condição expressas ou implícitas em uma aliança sejam satisfeitas. Por exemplo, Êxodo 12, 14 diz que a Páscoa deve ser observada para sempre. Abre parênteses, estatuto perpétuo, fecha parênteses. E Êxodo 31, 17 indica a mesma coisa a respeito do sábado. Eles deveriam durar até que a aliança de que faziam parte tivesse realizado o seu propósito. O reinado de Cristo sobre o seu reino durará, abre aspas, para sempre, fecha aspas, no sentido de que vai perdurar enquanto essa entidade existir na Terra, e só terminará quando a aliança e situação que permitiram a sua existência nesse mundo tenha sido consumadas. Outra possibilidade sobre esse ponto é sugerida por Malse no seu livro. Ele salienta que o reinado singular de Cristo sobre o reino terminará no segundo advento, mas que o reinado compartilhado com a divindade através de toda a eternidade servirá para prolongar o seu domínio, abre aspas, pelos séculos dos séculos, fecha aspas. O verso 18 indica o tema a ser desenvolvido na série seguinte de visões: recompensa dos santos fiéis e a destruição de Roma. Embora a linguagem se assemelhe admitidamente a uma referência ao fim dos tempos, o fluxo de atividade no livro não nos levou ainda a esse período. São muitos os incidentes que devem ocorrer ainda na Terra, relatados nos capítulos 12 a 20. As recompensas e castigos tratados aqui não são, portanto, aquele do juízo final, mas do juízo contínuo de Deus na história para reivindicar os que são seus e derrotar o propósito dos seus inimigos. Mas o tema de recompensa dos santos e castigo dos perversos já não tinha tratado antes no livro? Por que uma nova série de visões sobre o mesmo tema? Esta verdade fundamental já foi realmente revelada, mas sua ênfase estava nas implicações da mesma com relação à igreja. Deus estaria com seu povo, dando-lhe vitória e protegendo-o contra os inimigos. Este encorajamento dos discípulos foi a mensagem dominante. A história será agora contada novamente com uma ênfase diversa. Não vai falar de ajuda aos cristãos que sofrem, mas de castigo e desolação para os que os perseguem. Conclusão do capítulo 7 desse nosso livro aqui. Um ponto importante de transição é alcançada no fim do capítulo 11 de Apocalipse. A essência da mensagem do livro como um todo fica clara a esta altura. Deus está no controle da história e a sua igreja não vai ser destruída pelos seus inimigos. A partir do capítulo 12, os detalhes terríveis da derrota final de Roma serão esboçados com algum detalhe. Uma nova série de personagens vai entrar no drama apocalíptico, a fim de contar o término da história.
As imagens se tornarão mais impressionantes à medida que a mensagem do livro é levada ao seu crescendo final. Terminamos aqui. Vamos fazer aquelas 10 perguntinhas para nossa reflexão sobre o capítulo 7 desse livro aqui. Pergunta número 1. Qual o significado dos 7 anjos com suas trombetas? Pergunta 2. As 4 primeiras trombetas afetaram o ambiente da humanidade. O que isso simboliza? 3. As 3 últimas trombetas afetaram diretamente os perversos. Qual o seu significado? Pergunta 4. Que temores especiais Roma tinha em relação à fronteira oriental? Como a 6ª trombeta desperta esses receios? Perguntinha número 5. No intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta, João teve 2 visões. Quais foram? Pergunta número 6. Qual a mensagem dos 7 trovões? Pergunta número 7. O episódio com o livrinho tem um precedente no Velho Testamento. Indique o seu significado. Pergunta número 8. Por que João recebeu ordem para medir, abre aspas, o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram? Fecha aspas. Pergunta 9. A visão das 2 testemunhas está ligado à missão da igreja durante um período de provação especial. Qual será essa missão? Última pergunta e a 10ª. O que aconteceu ao soar da 7ª trombeta? Obrigado por acompanhar a leitura e o estudo. Depois a gente vai começar o capítulo 8 desse livro, que vai falar uma mulher, uma criança e um dragão. Apocalipse 12, versículo de 1 a 17. Obrigado. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam entender a história aqui de Apocalipse. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?